Quando a Cris deixou o cargo e foi para a CBF, eu estava pronta mesmo para assumir. A gente nunca para, a gente está sempre de olho no mercado, porque existem clubes lá fora que estão até abaixo do que hoje o Corinthians tem de estrutura. São várias empresas que têm esse desejo de vir, né, com o futebol feminino do Corinthians, algumas que têm até muito a ver, né? Cada vez mais está no sentido profissional, poder utilizar. Fala, meu povo, meu timão diretamente da Fazendinha aqui no Parque São Jorge. Eu sou Beatriz Ocoler, comigo Maria Beatriz. E hoje a gente entrevista a diretora de futebol feminino do Corinthians, Iris Sesso. Vamos bater um papo aqui sobre o ano do Corinthians, sobre contratação, mercado da bola e muito mais. Bora lá então. Iris, aquilo que a Fiel mais quer saber, aquilo que movimentou o mercado do futebol feminino nessa pré-temporada, negociações com a Marta. Como que foi? O que você pode contar pra gente um pouquinho de bastidores? Encerrou mesmo? O Corinthians fez tudo o que pôde? Tem previsão pra gente poder sonhar com a Marta de novo no Corinthians algum dia? Bom, tudo bem. Agradeço aqui a oportunidade. Marta é aquilo. A gente sabe o quanto é difícil, a dificuldade que a gente tem para fazer tratativas de uma atleta do nível da Marta, né? Qualquer atleta, grande atleta, é uma dificuldade grande, porém a gente fez de tudo para que ela viesse, apresentamos um projeto bem atrativo para que ela pudesse aceitar a proposta, mas é isso, são momentos, né? Infelizmente nessa janela não deu, mas o futuro a gente tentaria novamente e de qualquer maneira a gente conseguiu aproveitar bem a nossa janela de transferência para fazer boas contratações também. Iris, aproveitando esse gancho, falando aí dessas contratações, o Corinthians trouxe aí 8 novas atletas, né, nessa janela. Então eu queria que você falasse como que esses 8 nomes foram pensados, né? Você chegou a comentar que tanto você como o Piscinato não tiveram férias, né? Aproveitaram esse período para conversar com empresários, jogadoras, enfim. Então como que foram planejados esses 8 nomes aí entre vocês dois? Foram todos pedidos do Piscinato? Em relação a férias, é bem normal nessa época do ano, né? Final de temporada, dezembro, janeiro, essa parte aí de gestão realmente é bem trabalhosa pra gente. Então, verdade, eu e o Piscinato, a gente não teve férias, fizemos bastante contato. A gente conseguiu contratar posições pontuais, que eram necessidade nossa. Vimos as oportunidades das atletas que estavam disponíveis, né? E outras não. Mas, no geral, foi o que a comissão me pediu e a gente trabalhou bastante com o empresário para que pudesse vir essas peças importantes e fundamentais para que o elenco ficasse completo. Em relação a uma dessas contratações, a Letícia Monteiro, foi a única que exigiu um investimento financeiro, né, para chegar no Corinthians esse ano. Revelação do brasileiro, uma jogadora que realmente chamou a atenção. Como foi o processo de decisão para, né, tomar esse passo de investir financeiramente, esse esforço feito pela Letícia? Como que vocês avaliaram internamente essa contratação para que fosse necessário, né, fazer esse investimento? Também foi um pedido do Piscinato, da comissão, né? Ela teve uma boa temporada, foi revelação do Brasileirão do ano passado, e foi um acordo que a gente fez com o antigo clube dela, com o Internacional. A gente tem uma boa relação, né, com a diretoria de lá, e foi importante, foi também um desejo da atleta de vir. Então foram coisas coisas positivas que foram se juntando para que a negociação desse certo, e ela está muito contente de estar com a gente. E dá para dizer agora que o elenco está fechado ou vocês ainda buscam aí alguma contratação aí para esse começo de ano? Para o começo de ano a gente está com um elenco bastante competitivo, já é um elenco fechado por enquanto. A gente nunca para, a gente está sempre de olho no mercado, a gente sabe que daqui a pouco também já vem a janela de transferência do meio do ano, então eu estou sempre buscando, entendendo, observando, tanto eu quanto a comissão, né? E eu fico muito ligada na questão das nossas necessidades. Então, com as contratações que a gente conseguiu e com as renovações, a gente está com um elenco bastante competitivo. Você falou de renovações, né? Para esse ano de 2025, como que você planeja assim, esse processo de antecipar a renovação com jogadoras que têm contrato até o fim do ano? Foi algo que preocupou um pouco a torcida, né, durante a temporada passada, principalmente ali antes das Olimpíadas. A torcida perguntava, a gente vai renovar, não vai renovar? Gerou um pouco de ansiedade. Isso trouxe algum tipo de aprendizado? Você pretende antecipar algumas renovações dessas jogadoras que têm contrato até o fim de 2025? O ano passado, eu até
já comentei numa live que eu fiz aqui para a TV Corinthians, negociações com atletas que vão findar contrato no ano, a gente começa realmente cedo. O ano passado foi feito isso também, antes das Olimpíadas, a gente começou negociações, né? E é o que eu falei, eu deixo as atletas bem à vontade, né? Elas têm que focar nos campeonatos, focar nos treinamentos, e elas já tinham propostas nossas desde o primeiro semestre, e aí aquilo, elas têm a liberdade total de pensar e responder, né, dentro do tempo delas, mas também é uma coisa que as coisas vão andando, as atletas ficam disponíveis, e a gente realmente fechou com quem realmente tinha vontade de continuar no clube, e quem não ficou também foi buscar novas oportunidades na carreira. Então sim, a gente tem essa preocupação, já estou até conversando com algumas, né, para que a gente possa não ficar tudo muito em cima da hora, mas é aquilo, eu repito, é muito do momento da atleta, dela querer ou não antecipar já uma negociação para renovação. Sim, e uma das atletas que encerra agora no meio do ano é a Jaqueline, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco como que tem sido esse processo, se vocês já estão conversando, se a atleta também tem o desejo de ficar, como que tem sido isso? Sim, estamos conversando. Eu tenho muito importante tanto para mim quanto para a comissão, eu gosto de ter o contato direto com a atleta e com o empresário. Eu não faço somente um contato com o empresário. Eu acho que eu tenho que ter esse contato com elas. É claro que eu estou diariamente com elas, mas em questão de renovação, né, dessa parte mais burocrática, mais chata, eu faço questão que as atletas saibam exatamente o que eu estou negociando com os empresários. Eles são importantíssimos, mas a atleta tem que ter essa ciência de tudo que está acontecendo. Já conversei com a Jaque, ela é a única atleta que está terminando o contrato agora no meio do ano. Conversei com ela, a gente está em tratativa sim, tanto com ela quanto com o empresário, e espero que dê tudo certo para que a gente possa renovar. É desejo da atleta ficar e é o nosso desejo que ela fique também. Legal. E, bom, quem sabe aí, né, contaremos com a Jaque e várias outras para Copa do Brasil, né, que retorna agora ao calendário do futebol feminino no Brasil. O Corinthians foi campeão em 2016, tinha algum tempo que a gente não via a possibilidade dessa competição voltar, já tinham havido alguns pedidos, mas a gente queria saber do Corinthians como clube, como o Corinthians recebe a entrada dessa competição no calendário, como que isso foi passado, foi uma surpresa, vocês já esperavam, já tinha algum burburinho, e quais as expectativas do Corinthians para mais essa competição no ano? Sempre tem os burburinhos, né, os boatos, comentários, nada oficial, mas o Corinthians vê de uma maneira bem positiva o retorno da Copa do Brasil. Acho que é mais um campeonato, acho que é importante também, principalmente para as equipes que têm menos jogos para disputar. Isso vai abranger o Brasil inteiro, várias equipes da série A1, A2 e A3. Então acho bem importante, principalmente também para o desenvolvimento da modalidade. Então a gente viu com bons olhos, e agora é entender e ver como que a CBF vai administrar esse calendário, né, de jogos, e que fique bom para todos. E outra competição que pode entrar aí no calendário do Corinthians é o Mundial, né? A FIFA anunciou aí que em 2026, né, pode ser que tenha aí. A gente ainda não sabe o formato, como que vai se dar a parte da classificação, né, quem classifica. Se for igual do masculino, o campeão da Libertadores, né, vai para o Mundial. Então, como que vocês têm se planejado também pensando no Mundial? Esse elenco desse ano também já é pensado também para 2026? Se vence a Libertadores desse ano, né, muito provavelmente aí o Corinthians vai estar no Mundial aí no ano que vem. Você falou que o que você sabe é isso, e nós também. A gente não tem muitas novidades em relação a isso, acho que a própria torcida, nós, vocês, enfim, a gente não tem grandes detalhes. A gente torce muito para que tenha, a gente também ouviu esses boatos, enfim, que no começo de 2026 o Mundial vai acontecer. E a gente gostaria muito que isso acontecesse, e entender também como vai ser esse formato, quais os times que vão ser os classificados. Então a gente também está na expectativa de ter essa resposta aí, tanto da Conmebol, enfim. Você comentou em uma outra entrevista que passou um período na Espanha, que trouxe algumas ideias. O que você pode adiantar para a gente aí desse conhecimento internacional? O que você pretende aplicar aqui no Corinthians? Se já tem algo sendo colocado em prática em relação a isso? Sim, foi uma semana bastante intensa, né? Eu participei da La Liga Week e foi, além de ter sido intensa, foi um aprendizado enorme eu poder conhecer a realidade dos times lá da Espanha, né, da Europa, entender um pouquinho também não só da La Liga quanto da La Liga F, né, que organiza os campeonatos femininos lá. O que eu pude perceber nessa semana,
que foi bastante intensa, porque existem clubes lá fora que estão até abaixo do que hoje o Corinthians tem de estrutura e também os que estão acima. Então é pegar um pouquinho dessa vivência que eu tive lá, poder trazer aqui para que a gente possa praticar isso aqui no Corinthians e também no futebol feminino como um todo no Brasil. Iris, daqui a pouquinho você já completa, né, um ano, né, à frente do Corinthians. Então, o que você traz de aprendizado, né, desse seu primeiro ano aí, agora para 2025 e também para as próximas temporadas? Esse primeiro ano, 2024, foi um desafio muito grande, mas como eu já disse várias vezes, o não era uma opção. Quando a Cris deixou o cargo e foi para a CBF, eu estava pronta mesmo para assumir, eu conversei muito com ela, eu passei os 4 anos ali intensos também com ela, vivendo toda a modalidade. Então eu sempre comentei a questão de estar no topo é difícil, manter-se no topo é mais difícil ainda, né? Então com bastante trabalho, não só meu, mas staff, comissão, jogador, a gente conseguiu se manter ali. Hoje a gente é o 4º melhor time do mundo, então não é pouca coisa. Mas o que eu quero mesmo é crescer cada vez mais, evoluir cada vez mais, aprender, passar meu conhecimento, também absorver mais conhecimentos, que acho que é importante. E é isso, todo dia é matando um leão por dia, mas sempre em prol do futebol feminino e do Corinthians. Até, diante, né, da sua resposta, a gente sempre vai tendo outras ideias aqui. Você consegue pontuar qual foi a sua maior dificuldade no ano passado à frente desse cargo? Olha, assim, eu não tenho muito problema em comparações. Foi normal, né, a torcida, principalmente, ficar fazendo comparações da gestão passada para a minha gestão. Eu não sou muito também de ficar me expondo, eu gosto muito de trabalhar nos bastidores mesmo, e às vezes a torcida cobra um pouquinho, né, você tem que falar e tal, assim. São perfis diferentes, mas o que eu mais prezo mesmo é a continuidade da evolução do futebol no Corinthians e, consequentemente, da modalidade no país. Eu quero muito que as coisas evoluam, e eu não tive... eu gosto de desafios, gosto muito. Então, eu sei que você teve um desafio aí em 2024, que foi manter ali, mantive. Consegui estar no topo ainda, Só que eu quero mais. Eu quero agora dar melhor estrutura para as minhas atletas, para a minha comissão. Então, são desafios que a gente vai superando, e eu quero que venham cada vez mais. E as dificuldades vão estar sempre aí, né? Não tem uma grande dificuldade. Não, eu acho que a gente tem que encarar e trabalhar para que as coisas evoluam. Você falou aí de estrutura. Em 2024, o Corinthians fez alguns jogos na Neoquímica Arena, né? E só nesses jogos arrecadou ali mais de 4 milhões de bilheteria. Então, para essa temporada, dá para levar mais jogos ainda para a Neoquímica Arena do feminino? O ano passado a gente conseguiu fazer, se não me engano, foram 8 jogos na Neoquímica Arena, mais do que em 2023. Então, assim, é claro que é maravilhoso mandar jogos na Neoquímica. Porém, é uma logística ali, é um custo muito grande, então a gente tem que ter estratégia para poder mandar jogos específicos na Neoquímica Arena. Então, assim, infelizmente ainda a gente não consegue mandar vários jogos por vários motivos. Por exemplo, se a gente tem um jogo de uma segunda-feira, 3 horas da tarde, eu não vou conseguir jamais mandar um jogo na Neoquímica Arena, porque isso vai me gerar um custo muito grande. Mas um momento decisivo, um mata-mata, um clássico, com dias e horários que eu consiga trazer nossa torcida, eu sei que ela só não vai porque tem momentos que não é viável pelas datas que a gente tem no calendário, mas com certeza a ideia é trazer mais jogos dentro da nossa realidade, com o pé no chão, e que a gente consiga ter, sim, um superávit para isso. Só em relação, porque às vezes a torcida até nos pergunta, mas isso vem da federação, é o clube que decide, como que funciona um pouco essa logística de decisão? Depende mais de quem vem lá de cima, da federação, da CBF, o clube consegue escolher ali, consegue mexer os pauzinhos, porque às vezes a torcida ela quer saber, as brabas têm que jogar mais na arena, as brabas têm que jogar mais lá, como que funciona um pouco esse processo de definição do estádio? Na verdade, a gente só consegue definir estádio. A definição do estádio cabe ao clube. Isso, ok. Porém, não posso definir um jogo na Neoquímica Arena, como eu falei, em dias e horários que não me permitem colocar tanto público. Então, datas de jogos, quem define isso é a Federação e CBF, né? Federação Paulista e CBF. Então, o Campeonato Brasileiro é a CBF que define, o Paulista é a Federação Paulista. Só que, assim, a flexibilidade de mudança de data
requer toda uma logística muito complexa para você mexer. Então a gente tem lá grade de TV, às vezes a grade de TV já tem aquele dia, horário específico para passar aquele jogo, então é muito difícil mexer. Então, alteração de datas é complicado só se for alguma coisa muito pontual para que eles possam mexer. Por isso que eu sempre, nas reuniões que a gente tem, eu sempre pontuo a importância que é hoje a CBF e a Federação nos ajudar nessa questão de colocar mais jogos em horários nobres. Horário nobre para nós que seria um domingo à tarde, um domingo de manhã, um sábado à tarde ou à noite. Evitar ao máximo de colocar jogos em dias e horários que eu não consiga trazer público. E ainda falando em estádio, o Pacaembu voltou, né? A gente viu aí o Pacaembu sendo usado na final da Copinha, e a Cris tinha um projeto de trazer mais jogos do feminino para o Pacaembu, acho que até o GE postou essa matéria. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem como o Corinthians feminino também jogar no Pacaembu, agora que também o Canindé, né, não vai poder mais ser utilizado, era um dos estádios que o feminino usava. Então, o Pacaembu pode voltar a ser usado pelo Corinthians nessa temporada? O Pacaembu a gente sabe que é um estádio muito corintiano, né? A gente viveu lá momentos gloriosos com o masculino e também já com o feminino. Então, assim, eu tenho essa ideia de poder conversar agora com ele, ser administrado por uma empresa. Então, aí esperar que fique tudo certo com os laudos, documentações, enfim. E eu quero, sim, no futuro próximo aí, poder conversar para que a gente possa mandar alguns jogos. Com certeza, eu não descarto essa possibilidade. Seria muito legal, muito né? Bom. Agora falando um pouquinho mais da parte de marketing, parte comercial, em relação a um patrocínio master exclusivo para o futebol feminino, existe algo em relação a isso? Sei que não é algo que depende só de você, né? Depende do clube também como um todo, mas o presidente trata disso com você também, o pessoal do marketing tem buscado esses parceiros para estampar o uniforme de maneira master no feminino especificamente? Sim, a gente está buscando. Eu tenho contato estreito tanto com o departamento de marketing, com o superintendente, quanto com o presidente. A gente sempre tem essas pautas importantes, que é a prioridade para que o feminino hoje tenha um patrocínio master. Só que a gente tem assim que ter um cuidado, né? Entender. Tem várias empresas interessadas, porém é tudo uma questão de ser bom para os dois lados, né? A gente sabe que hoje o futebol feminino do Corinthians é muito valorizado, a gente precisa ter parceiros e mostrar a realidade nossa hoje, né? Então, e a gente também, os parceiros que a gente tem hoje, os patrocínios que a gente tem hoje também, a gente está bem conectado, está bem ligado, mas é uma procura sim, é uma prioridade que a gente tem. Eu estou bem em contato com o departamento de marketing para que a gente consiga ter esse patrocínio master. Eu acredito que isso é uma realidade que vai acontecer. E Iris, aproveitando esse gancho, no início da gestão do Augusto, ele chegou a comentar ali que teria uma empresa de um cosmético, segundo ele, de uma empresa muito famosa, que estaria vindo para o feminino, mas isso nunca aconteceu. O que você também tem a falar sobre isso, se você está sabendo, ficou sabendo? Porque o Augusto chegou a conversar, a falar sobre isso, e no fim não chegou, né, esse patrocinador. Na verdade, assim, são várias empresas que têm esse desejo de vir, né, com o futebol feminino do Corinthians, algumas que têm até muito a ver, né, teve cosmético, teve outras também, porém assim, eu não tive muito envolvimento nisso, porque não chegou a mim já alguma coisa fechada, alguma coisa concretizada. Foram conversas que houveram, sim, mas ainda não tivemos bater o martelo e conseguir concretizar. Então é aquilo que eu falei, tem várias empresas ainda no radar da gente. O marketing está trabalhando com isso, o Augusto também está nos ajudando nisso, e o que depender de mim também eu quero muito estar presente para que a gente consiga concretizar efetivar um patrocínio master. Em relação à autossuficiência do departamento de futebol feminino, né? Muito se fala que o Corinthians já tem essa autossuficiência, algumas pessoas falam que ainda não. Você, como diretora hoje, o que você pode falar dessa realidade? O Corinthians já é um clube que no departamento feminino tem essa autossuficiência em relação à parte financeira, sempre foi um dos objetivos, como é que está isso agora? 100% autossuficiente nós ainda não somos. Estamos buscando isso, né? Se a gente for pensar ali de alguns anos para cá, a evolução nossa, financeiramente falando, foi muito grande. E a gente trabalha para que a gente consiga ser 100% autossustentável. Mas é aquilo que eu te falo, depende muito de conversas, né? Alinhar marketing com o presidente, com as empresas, para que seja bom para todos. E entrando agora no último tema, eu queria falar um pouco sobre o CT, né? As meninas
usaram o CT do profissional em setembro do ano passado, algo que nunca tinha acontecido. Então, tem a possibilidade do Corinthians, do feminino, começar a usar esse CT e ser de forma definitiva, né? Porque a gente sabe que as meninas acabam treinando no CT da base, né? Você até pode falar melhor aí um pouco por que também, explicar também por que elas têm treinado lá e não junto com onde o masculino, o profissional, tem treinado também. Sim, o ano passado a gente conseguiu essa evolução já, né, das atletas poderem utilizar o CT em algumas vezes do profissional. A ideia esse ano também é utilizar um pouco, ainda mais. Já tive conversas com o próprio presidente, com o pessoal mesmo lá do CT do profissional, que nós vamos alinhar isso aos poucos para acontecer mais vezes. A estrutura que a gente tem no CT da base também é uma ótima estrutura, mas a gente também quer evoluir. Então, dos meus trabalhos ali também, né, mais intensos, é que a gente consiga cada vez mais estar no CT do profissional, poder utilizar. E como vocês sabem, foi pioneiro isso no ano passado, né, foi uma conquista, porque antes isso já culturalmente já não era normal. E agora a gente está aos pouquinhos conseguindo fazer isso. Eu tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir muito mais. Pra gente fechar, então, queria que você falasse o momento mais especial do ano passado, assim, pra você, algum título, algum jogo, alguma coisa que ficou marcado de forma especial pra você, e qual momento especial você quer construir agora em 2025, qual você considera o seu grande objetivo? Eu vejo um momento especial para mim, né? Primeiro por ter assumido a direção do futebol feminino, é um desafio enorme, mas que eu consegui, com muito trabalho, não só meu, de todos, sustentar e manter. E eu não tenho um momento único. Eu acho que chegar nas 4 finais, das 4 disputadas, e conseguir 3 títulos é indescritível. É um momento único que me faz entender que a gente está no caminho certo, e espero esse ano, agora disputando 5 campeonatos, né, que esse ano a gente está com 5 campeonatos, um a mais, é um desafio gigantesco, mas eu tenho certeza que eu vou ter bons momentos também, até melhores do que o ano passado. Obrigada, Iris, obrigada, Mabia, também, todo mundo que nos acompanhou. Se você quiser mais entrevistas como essa, é só comentar aqui embaixo o que você achou da entrevista da Iris. Quem sabe a gente não volta aqui para Fazendinha, né? A assessoria já olhando aqui pra gente. Obrigada, gente, pela companhia, pela audiência. Não esquece de deixar o seu like também. Obrigada mais uma vez, Iris. Eu que agradeço. E vai, Corinthians!